E quarta-feira foi uma palavra maravilhosa, né? Deus tem falado bastante com a gente. O Salmo 6,5, ele fala assim, ó. Porque na morte não há lembrança de ti. No sepulcro, quem te louvará? Salmo 6,5. Então, o que o salmista fala? Porque na morte não há adoração, não há lembrança de ti. Irmão, tudo de Deus é bom. Até as lutas são boas. Tudo de Deus é bom, é perfeito. Ah, você está numa luta, mas é Deus que está ali provando você. É Deus que levou você para o deserto. Tudo de Deus é bom. A única coisa ruim da nossa vida é o pecado. Se nós sofremos por causa do pecado, se a gente padece por causa do pecado, nós vamos sofrer, vai ser um sofrimento em vão. Mas tudo de Deus é bom. A gente pode estar na maior luta, mas se a gente entender quem é Deus, né, olhar para Deus, nós vamos tirar um proveito grande daquela situação, vamos crescer, vamos amadurecer naquela situação. E atrás daquilo tem bênção. Então, atrás da nossa luta tem bênção, tem milagres. E o Senhor tem cuidado da gente de forma tão carinhosa. Como é que Deus tem cuidado? Através da palavra. A gente vem aqui quarta-feira, Deus falou tremendamente, falou de forma maravilhosa. Então, sexta-feira, Deus fala, né? Deus tem cuidado da gente com muito carinho. Eu sinto esse carinho de Deus comigo, né? Então, eu estava em casa lá, passando minhas dificuldades, mas eu cheguei aqui quarta-feira, Deus falou tudo. E tudo o contrário do que eu estava pensando. Né? Então, Deus tem cuidado muito bem da gente. Porque na morte não há lembrança. Nós temos que buscar Deus enquanto nós estamos vivos. Falando do lado de cá, depois que você morre, não dá mais para adorar Deus do lado de cá. Aproveitar esse tempo aqui nessa terra. Depois nós vamos lá, do outro lado, espiritual. Mas aqui nós temos que buscar enquanto nós estamos vivos. Porque no sepulcro não vamos lembrar de Deus. No sepulcro, nós não vamos louvar mais a Deus ali, acabou. Encerrou, então nós temos que aproveitar agora. Se nós estamos passando um momento difícil, que a gente não consegue orar, a carne está tomando conta, né? A gente comete alguns erros, alguns deslizes, nós temos que orar e pedir para Deus avivar a gente, porque o tempo é agora. Nós estamos no tempo do presente de Deus. Quais são os presentes de Deus? Deus deu Jesus para nós, nós pegamos Jesus esse tempo aqui. Deus deu a salvação para nós, Deus deu a cura divina, Deus deu suprimento, Deus está fazendo milagres. Então nós estamos no tempo de presente de Deus, receber os presentes de Deus, né? Então, nós temos que se preocupar com a nossa salvação. Lá no sepulcro não vai dar mais para a gente fazer nada, nem louvar a Deus, tem que louvar nesse tempo aqui, aproveitar esse tempo. E a nossa salvação está mais perto do que aquele dia que você aceitou Jesus, que você batizou. Está mais próximo, cada dia a nossa salvação está mais próxima, até pelos acontecimentos, até pelo sistema do mundo, a panela de pressão que está no mundo. Então, nós precisamos orar e falar assim, me dá graça, me renova, dentro de mim eu não consigo fazer isso, em nome de Jesus me ajuda a servir, me ajuda a ser fiel, me ajuda a ser um servo. E nós temos que orar, não podemos ficar andando no ponto morto, né? Não podemos andar no ponto morto, só anda na descida, né? Não tenho força para subir uma subida não, nós precisamos orar a Deus para Deus nos avivar, um avivamento pessoal dentro de nós, nossa alma está precisando de um avivamento. No Salmo 126, versículo 5 e 6, Salmo 126, 5 e 6, os que semeiam lágrimas, Deus mandou você parar porque você está chorando? Não, mandou você continuar semeando. Não é para mim parar nem para você. Nós temos que conhecer a Deus. Né? O que ele fala aqui? Ó, você está vivendo um tempo de lágrima, mas você vai viver uma colheita de alegria. Continua semeando em lágrimas. Tem coisas que nós vamos ver que elas agradam o Senhor. Tem sofrimento nosso que agrada a Deus. Tem situação que a gente passa que agrada ao Senhor. Então, ele não fala que para, desvia, desiste, né? Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Vai chegar o tempo da alegria. Vai chegar o tempo da gente desfrutar das bênçãos de Deus. Vamos pegar firme, vamos pedir para Deus avivar a gente. Não vamos andar por aí igual as 10 virgens, né? 5 prudentes, 5 loucas. 5 tinha azeite, 5 não. Não vamos andar vazio. Aí eu estou muito vazio, vamos orar a Deus, para Deus dar um avivamento para a gente. Deus mexer aqui dentro.
Ah, assim, eu já não sou mais aquele que eu era, em nome de Jesus, mas eu quero ser. Quero que o Senhor me renova. Vamos pedir renovo. Precisamos pedir renovo para Deus, porque morreu, nós não vamos louvar a Deus mais não. Aqui nessa terra. Lá no sepulcro ninguém vai adorar o Senhor. Então precisamos aproveitar o nosso tempo agora, pedir um avivamento para o Senhor. Então, se está semeando em lágrimas, você vai viver a colheita de alegria. Quem está falando? É Deus, é a palavra, não sou eu. Ah, você está vivendo em lá, continua, não para não. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando. Você está chorando, mas continua andando. Isso é de Deus. Deus precisa confrontar a gente. Deus precisa mudar a nossa vida. Então, às vezes nós estamos chorando e andando. Voltará sem dúvida nenhuma, com alegria, trazendo consigo seus molhos. Você vai voltar com alegria dessa situação. Vamos crer, vamos se animar, pedir um avivamento para Deus. Tirar da gente a incredulidade, o desânimo, a apatia. A morar Espírito Santo me aviva. Porque eu tenho certeza absoluta que eu vou semear em lágrimas. Estou vivendo aqui um tempo de lágrimas, mas eu conheço o Senhor. O Senhor falou que eu vou voltar com alegria. O Senhor falou que eu vou ser aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando. Ele não mandou parar. Mandou andar e chorar. E se é de Deus, essa prova ela vai se cumprir. O que eu estou dizendo para você, isso aqui é bom. O ruim é só pecado. Tudo de Deus é bom. Você está chorando, para Deus é bom. Deus vai fazer um milagre. Você está andando e chorando, Deus vai fazer um milagre. Tudo de Deus é perfeito. Tudo de Deus é bom. Esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo perfeito. O tempo de Deus é perfeito. Deus não faz nada, não esquece nada. Tudo de Deus é perfeito. Vamos continuar andando, chorando, né? Vamos continuar semeando, mesmo com lágrimas. Hebreus 5:8. Mesmo considerando o fato dele ser o filho de Deus, aprendeu a obediência por intermédio das aflições que padeceu. Essas aflições que você passa, é Deus ensinando você. Às vezes não é nem outra pessoa alcançando outra pessoa, é Deus querendo alcançar a gente. Nós precisamos aprender a obediência. E muitas vezes a obediência vem com aflição. Porque a nossa carne é muito forte. Né? A nossa carne é muito forte, ela resiste a muitas coisas de Deus. Então Deus precisa quebrar a nossa carne. Então, mesmo considerado ele era filho de Deus, mas ele estava revestido humanamente. Ele nunca pecou contra Deus, ele nunca errou. Mas sabe por quê? Agradou a Deus? Porque ele veio com o objetivo de salvar a humanidade. Então ele está sofrendo porque ele quer salvar a humanidade. Tinha um propósito ali. O seu sofrimento tem um propósito. Não é à toa. Por isso nós não vamos ficar reclamando, não vamos ficar murmurando, nós vamos andando e chorando. Chora e anda, semeia no meio das lágrimas, porque Deus vai fazer a gente voltar com alegria. Deus é que vai fazer a gente voltar com alegria. Mesmo considerado o fato de ser filho de Deus, aprendeu a obediência por intermédio das aflições que padeceu. Você precisa aprender alguma coisa de obediência na sua vida? Precisa ou já aprendeu tudo? E às vezes vamos passar por aflições para aprender a obediência. Porque o próprio Filho de Deus passou. Então não está nada errado. Aí eu estou numa luta, aí glória a Deus, louvado seja Deus, Senhor. Obrigado, Jesus. Porque eu estou nessa luta aqui e eu vou voltar colhendo alegria. Eu vou voltar com a vitória em nome de Jesus. E Deus precisa alcançar. A gente precisamos aprender a obedecer. Precisamos aprender a obediência, né? Por isso que Deus permite a gente passar por algumas aflições. Isaías 53. Do 1 ao 4. Ora, quem creu em nossa pregação, a quem foi revelado o braço de Yahvé, ele cresceu diante dele como um broto tenro, como uma raiz saída de uma terra árida e estéril, e não aparentava qualquer formosura ou majestade que pudesse atrair seres humanos. Nada havia em seu aspecto físico que o pudesse ser cativados. Pelo contrário, foi desprezado, rejeitado pelos homens, viveu como homem de dores, experimentou o sofrimento, caminhou com alguém que
com os seus semelhantes esconderam o rosto. Foi menosprezado e nós não demos à sua pessoa importância alguma. No entanto, suas dores eram as nossas próprias enfermidades. E ele carregava em seu ser. Sobre o seu corpo levou todas as nossas doenças. Contudo, nós julgamos culpado, castigado por Deus. Pelas mãos de Deus foi ferido. 10. Contudo, foi propósito de Yahvé torturar até fazer passar por toda dor. A Bíblia diz que Deus se agradou em moer Jesus. Por quê? Porque ele tinha um propósito. Ele está sofrendo aqui. Ele está padecendo por causa da humanidade. Ele vai salvar a humanidade. Depois que ele padeceu, voltou para o céu novamente. Está lá à direita do Pai. Mas ele teve que passar por aquele momento. E a Bíblia diz que agradou a Deus moê-lo. Às vezes está acontecendo uma coisa com você, mas está agradando a Deus. Tudo de Deus é bom. Eu estou sendo moído, mas tudo de Deus é bom. Eu estou semeando em lágrimas, é bom também. Glória a Deus. Tudo de Deus é bom. A única coisa ruim na nossa vida é pecado. Pecado é errar o alvo. E quando nós pecamos, nós erramos o alvo. Mas tudo de Deus é bom. Estou numa luta, mas é boa. Essa luta é boa. Deus tem um propósito nela. Estou aqui, mas estou chorando. Deus tem um propósito nesse choro aí também. Eu estou sendo desprezado. Deus tem um propósito nisso aí também. Tudo de Deus tem um propósito. Deus tem um propósito no dia, na noite. Tudo de Deus tem propósito na nossa vida. Nós não estamos largados, perdidos, esquecidos na prateleira, não. Deus está trabalhando. Então essa luta é boa, é maravilhosa. Ela vai colocar a gente de pé, vai manter a gente perto de Deus. Vai manter a gente perto de Deus. Vamos terminar aqui, Jeremias 18:1. Palavra de Yahvé, o Senhor que vê a Jeremias orientando. Dispõe dessa casa do oleiro, lá receberás a minha mensagem. Desci a casa do oleiro, e estava ele concentrado na confecção da sua obra sobre uma roda de madeira. Contudo, o vaso de barro que estava formado estragou-se nas suas mãos. Quebra, mas quebra na mão de Deus, que é maravilhoso. Quando você quebra, na mão de Deus tem um propósito. Quando você quebra na mão de Deus tem mudança. Quando a gente quebra na mão de Deus tem transformação. Tudo de Deus é bom. Eu estou quebrado. Glória a Deus, louvado seja Deus, é bom. Deus é maravilhoso, Deus é poderoso. Mas eu estou quebrado, não importa, mas Deus é maravilhoso. Deus tem um propósito maior. Ele quebrou na mão do oleiro. Às vezes nós quebramos na mão do oleiro. Glória a Deus, louvado seja Deus. Obrigado, Senhor. E a gente pensa que vai terminar tudo, acabar tudo. Não, é Deus trabalhando. Deixa Deus trabalhar, confia. Só pede para Deus um avivamento interior para a gente passar as lutas. Não passar reclamando, murmurando, nem muito aborrecido, chateado. Nós somos de carne, tá certo. Mas nós podemos passar essas lutas embaixo da unção de Deus, do poder de Deus, da graça de Deus. Nós podemos, tudo, né? A gente pode daquele que nos fortalece. Eu quebrei, mas eu estou na mão de Deus. Glória a Deus, louvado seja Deus. Obrigado, Senhor. Eu estou numa fase, estou numa dificuldade, todos os lados. Estou igual o Jó. Um traz uma notícia, eu penso que é só aquela, daqui a pouco vem outra, aí daqui a pouco vem mais uma, e parece que não vai ter fim. Glória a Deus, nós estamos na mão de Deus. Essa luta sua, Deus sabe o que está fazendo. Você não está vendo, mas Deus sabe o que está fazendo. Você está vendo hoje, diante do seu nariz, dos seus olhos. Deus está vendo lá no futuro. Deus já está te projetando para um futuro maravilhoso. Você não sabe o seu futuro, mas Deus já está no seu futuro. Aguenta firme. Chora. Semeia. Leva a palavra. Mesmo em dificuldade, em luta. Porque esse é um propósito de Deus. A Bíblia diz que agradou o Senhor moer Jesus. Porque tinha um propósito naquele sofrimento. Então, não sendo pecado é bom. Pecado a gente vai lá, se arrepende, a consciência dói, o Espírito Santo fala com a gente, já está errado isso. A gente se arrepende, fica triste, entristece o Espírito Santo. Mas outro tipo de luta, não.
Tudo que é de Deus é bom, é maravilhoso. Tudo de Deus é fantástico, é maravilhoso. Obrigado, porque o Senhor me escolheu para passar por isso. Obrigado, Senhor. Só vamos orar para Deus nos avivar, para a gente não reclamar, para a gente não murmurar, para a gente ser tomado de demasiada tristeza. Você sabe que eu tô lá em casa, né? Eu tô arrumando uns negócios lá e eu sou eletricista lá da minha casa, né? Troca a tomada, né? Eu pego aqui, ó, a tomada assim mesmo, assim, eu tiro foto, para depois eu não enganar os fios. Errar, eu tiro foto, né? Eu vou, arrumei essa, arrumei aquela, arrumei tudo. Só que eu cheguei numa lá que não tem condição, eu não sei para onde o fio vai. Aí eu vou chamar quem? O Daniel, porque eu não vou conseguir, essa eu não vou conseguir arrumar, não sei para onde o fio vai. Entendeu? Eu vou chamar o Daniel. Quando você está precisando de ajuda, pede oração, com imposição de mãos. Eu tenho pedido oração aqui, tem me feito um bem tão grande. Eu sinto no meu corpo. E olha, na semana que eu estou andando assim, eu sinto um negócio no meu corpo, eu falei, oração, imposição de mãos. Eu não vou, aquele lá, os outros eu consegui, né? Consegui arrumar, mas é simplesinho. Aí tinha 3 fios, eu falei, para não errar, eu tiro uma foto, depois na hora que eu for pôr, eu já coloco no lugar certinho, né? Tô ficando espertinho com o meu chefe. Aí, tem um que eu não consegui. Eu falei, não, esse aqui vai ter que chamar o Daniel para fazer para mim, porque esse aqui eu não consigo, eu não sei nem para onde o fio vai. Se eu cortar aqui, depois dá problema. Não, esse fio aqui não sei para onde ele vai, eu vou pedir ajuda. Pede ajuda, pede oração. A Bíblia tem a doutrina da imposição das mãos, tem poder na imposição das mãos. A gente está tão desacreditado que a gente nem... Não, vamos pedir oração, vamos se avivar. Vamos pedir socorro. O que a gente não sabe, o que a gente sabe, a gente faz. O que a gente não sabe, pede ajuda. E aí Deus vai nos honrando, Deus vai nos abençoando. Em nome de Jesus.